Alugamos uma casa abandonada em Saquarema. E hoje a nossa fazendinha ganhou mais uma integrante, a Suzana. Mas eu já falo mais sobre ela. Como ontem eu não consegui finalizar a reforma da área externa do galinheiro, então hoje eu já fui cedo para lá. E claro que levei alguns bichinhos comigo. Soltei os pintinhos e os coelhos, depois de fechar todas as saídas por onde eles pudessem fugir. E logo depois, os gatos já começaram a marcar presença também. E todos adoraram o dia de liberdade e a possibilidade de poder colher sua própria comida. Os coelhos nitidamente aproveitaram o terreno para se exercitar, já que no cercadinho eles não conseguem correr com tanta velocidade. E nessa hora me deu um grande medo deles fugirem dessa área, pois se isso acontecer, vai ser muito difícil capturar eles novamente. Mas eles se comportaram direitinho e não tentaram fugir nenhuma vez ao longo do dia. E agora que já observei o comportamento deles por um tempo, chegou a hora de começar os trabalhos. Assim como ontem, fixei a estrutura do quadro de madeira no muro e depois fixei com grampos a tela de arame na parte de baixo e nas duas laterais, para depois fixar a parte superior e esticar a tela para finalizar mais um dos vãos do muro. Mas nessa hora ficamos sem energia elétrica, pois a empresa de energia desligou a rede para manutenção, já que estávamos com problemas há quase 2 dias. Apenas algumas tomadas estavam funcionando, e as luzes e aparelhos eletrônicos estavam oscilando. Chamamos o Guga para ver o que estava acontecendo e ele confirmou que o problema era em uma das fases da energia da rua. Então pedimos atendimento de emergência e a companhia, nesse momento, devia estar fazendo essa manutenção. Então, sem luz para utilizar a serra para cortar a madeira superior na medida certa, resolvi fazer uma pausa e esperar a luz voltar para continuar. Mas depois de um tempo eu desisti de esperar e continuei o trabalho no outro vão do muro, que já tinha algumas das ripas já cortadas na medida certa. E o processo foi o mesmo: fixar a parte de baixo e as laterais da estrutura, depois grampear a tela nessas 3 ripas, para depois fixar a ripa de madeira da parte superior, mas ela também precisava ser cortada. E a energia ainda não tinha voltado. Então paramos os trabalhos e fomos almoçar. E hoje a mesa foi composta por mim e pelos 7 meninos da casa. E não pensem que é fácil ser a única mulher dessa casa, mas é muito divertido. E depois do almoço, os meninos foram à procura de um serrote para continuarmos com os trabalhos mesmo sem energia elétrica. Mas não encontraram nenhum em casa. Então aproveitei a pausa forçada para descansar um pouco enquanto observava os bichinhos curtindo nosso novo espaço. E quando percebemos que realmente a luz ia demorar para voltar, resolvemos fazer uma coisa que não precisava de energia elétrica: limpar o galinheiro. Vamos remover toda a areia do chão do galinheiro e deixar ele só com o piso cimentado, pois assim vai ficar mais fácil para fazer a manutenção e a troca da serragem. Mas não imaginávamos que tinha tanta areia. E por um momento quase nos arrependemos. Mas como não tinha outra coisa para fazer que não precisasse de energia elétrica, fomos em frente e removemos muitos carrinhos de mão cheios de areia e serragem. E espalhamos ao longo do terreno. E próximo das árvores, pois com certeza servirá de adubo para as plantas. E nessa hora recebi uma mensagem da Carol, uma seguidora nossa aqui de Saquarema, com quem eu já estava falando há uns dias. Ela perguntou se eu podia ficar com um bichinho que uma amiga dela resgatou, mas não estava conseguindo ninguém que pudesse ficar com ele. E como eu disse para ela, essa não é uma pergunta que possa ser feita para alguém da Casa das Corgas. Então é claro que eu disse sim. Então conheçam agora a Suzana, a mais nova integrante da nossa fazendinha. A Suzana é um pequeno roedor fêmea, e isso é tudo que eu sei sobre ela, porque estamos muito em dúvida sobre qual sua espécie. Então quem puder nos ajudar, a dúvida é se ela é uma porquinha da Índia ou se ela é um preá. Eu pesquisei sobre o assunto e as diferenças entre as duas espécies são muito sutis, então eu não soube identificar. Mas como a base alimentar e as necessidades são as mesmas para as duas espécies, então não vai fazer muita diferença saber qual é o seu nome científico. Mas só por curiosidade, eu gostaria muito que algum biólogo me ajudasse nisso. E depois de mais muitos carrinhos de areia, o galinheiro ficou quase limpo.
Mas como já fazia muito tempo que os frangotes estavam presos no cesto de palha aguardando para voltar para o galinheiro, resolvemos deixar para finalizar amanhã. De preferência com luz, para usarmos o soprador e a lavadora de alta pressão, para depois recolocarmos a serragem para eles ficarem mais confortáveis e quentinhos. Mas hoje eles vão ficar com o chão sem forração mesmo, já que está calor. Mas deixamos um puleiro e serragem nos ninhos, caso eles fiquem com frio no chão de cimento. E até o momento a luz ainda não voltou. Então tive que sair de casa para escrever, editar e postar esse episódio. Então perdoem pelo horário. E amanhã, se tudo der certo, a gente vai ter energia elétrica novamente para podermos finalizar tudo aqui na área externa e interna do galinheiro. Boa noite a todos e até amanhã!